Se liga só no calendário da hora que você vai aprender como fazer aqui no Excel. Eu tenho certeza que você já possui calendário no seu celular, no seu computador, no seu relógio, impresso, enfim, diversas maneiras. Mas foque nessa aula que você, além do calendário, vai aprender diversas técnicas e funções. Então tá bem legal essa aula. Fica aí que depois da vinheta você vai ver em detalhes como criar esse incrível calendário mensal no Excel. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Quem fala com vocês é Cleides Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br, duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. E hoje você vai aprender como criar esse incrível calendário aqui no Excel. Tá bem legal, essa aula é bem divertida, bem bacana. Eu gostaria realmente que você focasse nela para que você pudesse pegar os detalhes. Se você não pegar logo de primeira, você pode voltar aqui e fazer mais uma vez. Para você ir praticando, eu vou deixar essa planilha disponível para download, para que você possa fazendo junto. E é isso, é pôr em prática, é fazer que você vai entender. Eu sei que a gente possui diversos outros tipos de calendários, mas é bem interessante você aprender como criar o seu. E eu te garanto que nessa aula você vai aprender várias fórmulas e funções e técnicas bem legais. Então é por isso que eu trouxe esse calendário para apresentar aqui para você. Então vamos lá. Vamos dar início à criação do nosso calendário e a primeira coisa que eu preciso descobrir, melhor te mostrar, é que a gente tem aqui já uma lista suspensa que contém o nome dos meses, para que eu possa escolher o mês que eu quero analisar. Os anos também, portanto, esse calendário não vale somente para esse ano, vale para vários anos. Como você consegue ver aqui, eu deixei até 2033, mas se você quiser, você pode colocar mais anos aí, tá tudo certo. Aqui a gente também tem uma concatenação, onde nós concatenamos o nome do mês e o ano, e assim eu consigo ver exatamente aqui logo de maneira clara o ano e o mês. Agora vamos começar a criação do nosso calendário. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é descobrir o número do mês. Por quê? Porque eu vou interagir escolhendo o nome do mês. Só que o Excel ele trabalha com o número do mês. Por exemplo, o mês de março, aqui tem que aparecer 3. E como que eu consigo fazer isso? De uma maneira bem simples. Como eu já possuo uma lista com os meses, eu vou fazer o seguinte, igual corresp, tá? Por quê? Porque o corresp vai buscar a posição desse nome, março, aqui nessa lista. Nesse caso, a posição 3. Então, vamos lá. Ele pede o valor procurado, que é o mês de março. Depois, ele pede a matriz procurada, que no caso, essa matriz com o nome dos meses. Por fim, eu vou colocar o 0, que significa correspondência exata. Ou seja, o nome março tem que estar exatamente igual ao nome março daqui. Vou pressionar Enter e observe que ele trouxe o 3. Março é o mês 3. Se eu vier aqui e escolher julho, é o mês 7. Se eu vier aqui e escolher novembro, é o mês 11 e assim por diante. Eu vou trabalhar com o mês de abril, inclusive já deixei uma colinha aqui do lado, só para a gente observar que está tudo correto, tá bom? Então, vamos aqui, abril, mês 4. Esse foi o primeiro passo. Se você estiver curtindo essa aula, deixa aí sua curtida no vídeo, né? Deixe seu like, comente o conteúdo, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Não se esqueça também de tocar no sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te notificar quando lançarmos aulas novas por aqui e você vai aprender bastante coisa. Lembrando que a gente tem aula de Excel, de Power BI, de PowerPoint, de Word, de planilhas Google. O próximo passo é eu descobrir o primeiro dia do mês. E como que eu faço isso? E aqui que tem uma técnica bem legal. A primeira coisa que você vai fazer para descobrir o primeiro dia do mês é usar uma função chamada data. Igual data. E a data, ela junta a data quando você tem partes separadas, que é o caso aqui. E observe um detalhe importante para a ordem que nós alimentamos essa função. Ela começa pedindo o ano, está aqui, ponto e vírgula. Ela pede um mês, só que agora eu não vou colocar o nome abril. Eu vou escolher o mês 4, que é abril, mas para o Excel é 4. E como eu quero o primeiro dia do mês, obviamente eu já vou imputar aqui o número 1. Fecha parênteses, Enter. Observe que ele traz para a gente aqui 1/4 de 2022, né? Se eu escolher aqui, ó, 1/9, se eu escolher setembro, se eu vier aqui para junho, para julho, 1/7, e por aí vai. Então, abril tá dando tudo certo. Só que eu não quero dessa maneira, simplesmente. Eu quero descobrir que esse dia 1º do mês 4 de 2022 é uma sexta-feira, conforme a gente vê aqui no calendário. Sexta-feira, dia 1º de abril. Então, é isso que eu preciso descobrir. E como que eu vou fazer para descobrir isso? Nesse caso, eu vou usar uma função chamada dia da semana, que vai pegar essa data que nós já temos e verificar qual que é o dia dela na semana. Sendo assim, a gente vai trazer para cá o número 6, que significa sexta-feira, já que a gente está começando domingo, como dia 1º, segunda 2, terça 3, sexta-feira vai ser o dia 3. Então eu entro aqui novamente e depois do igual, eu abro uma função chamada dia da semana. Ele me pede o número de série, que é essa data aqui,
E aí quando eu vou lá para o final, coloco ponto e vírgula, eu vou colocar o número 1 para dizer para ele o seguinte, que nós começamos a nossa semana com o domingo sendo o número 1 e sábado sendo 7. Isso é importante porque dependendo do tipo de cálculo que você vai fazer, que não é esse cálculo aqui, você pode começar o seu primeiro dia da semana numa segunda-feira. Mas como? Vamos supor que você folga no domingo e aí você vai começar aquela sua atividade na segunda-feira. Então, para os fins daquele cálculo, você pode utilizar isso aqui, que é dizendo que a sua semana começa na segunda-feira. É claro que isso é muito específico. De modo geral, a gente costuma utilizar o domingo, tá? Mas se você tiver algum caso muito específico, você tem essas outras opções. Nesse caso aqui, a gente vai escolher realmente o número 1, que é domingo. E olha só, quando eu pressionar Enter, ele vai trazer uma data. Eu não sei se você sabe, mas as datas no Excel são contadas a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Essa informação vai ser muito importante para que você possa entender alguns conceitos posteriormente. Nesse caso, como aqui é o número 6 que a gente está buscando, ele trouxe 6/1 de 1900. Então ele vai acrescentando um número dia após dia, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu só preciso transformar isso aqui, como está em data, em geral, e ele traz o número 6. Ou seja, aquela data que a gente tem aqui, que é dia 1º/4 de 2022, ela representa o número 6, que significa que essa data é uma sexta-feira. A gente precisa dessa informação para que a gente possa continuar nosso cálculo. Agora, dando continuidade, nós vamos usar uma função chamada sequência. A função sequência ela só está disponível para os assinantes da versão Microsoft 365. Então, se você não tiver, você não vai conseguir fazer com essa função. Não se preocupe, porque na descrição do vídeo a gente vai deixar uma função aí, uma fórmula para quem não possui a função sequência, tá? Mas a gente vai fazer com essa função, pois vai ser mais fácil de você assimilar o procedimento. Igual sequência, e a função sequência ela preenche para a gente uma matriz de acordo com a quantidade de linhas e colunas que a gente determinar. Nesse caso eu vou determinar 6 linhas, tá? Que eu quero que ela preencha 6 linhas, e eu quero que ela preencha 7 colunas, já que a gente tem 7 datas. Vou fechar esse parênteses, e aí você vai observar que ao pressionar Enter, uma matriz será criada. Essa matriz, como eu pedi, 6 datas para cá e 7 para cá. Então ela vai ficar sendo formatada assim, ela vai preencher para a gente dessa maneira. A gente fez isso, mas é claro que a gente não vai utilizar simplesmente isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a primeira data do mês, mas a data que a gente tem aqui, mas o valor que a gente tem aqui, que é 1. Agora eu vou entrar aqui e vou, antes da palavra sequência, eu vou abrir a data e vou formar mais uma vez aquela data, que é 2022, o mês 4 e o dia 1º. Fecho parênteses e somo. Observe agora o que vai ocorrer quando eu pressionar a tecla Enter. Ele vai fazer o seguinte, pegar essa data, que é a primeira data do mês que eu escolhi, e somar o valor que tem aqui dentro. Nesse primeiro caso, é o valor 1. Como a data que nós temos é 1/4 de 2022, quando eu pressionar a tecla Enter, eu vou ter 2/4 de 2024. Observe que eu já tenho várias datas, na verdade eu tenho uma data aqui, e aqui eu também tenho datas, mas aquela mesma questão, elas estão formatadas como geral. Eu só preciso selecionar, vir aqui e transformar também como data abreviada. Agora eu tenho várias datas, só que se você observar também, essa data 2/4 de 2022, ela deveria ser um dia de sábado, e não um dia de domingo. E eu também não tenho a primeira data, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso e vou subtrair pelo primeiro dia do mês. Vou dar Enter. E olha que interessante. Agora eu tenho a data corretinha. Ó. O primeiro dia do mês de abril, ele começa numa sexta-feira, conforme você consegue ver no calendário. O dia 2 é sábado. O dia 4, ele é uma segunda-feira. E assim nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que é colocar as datas nos dias corretos. Só que ainda tem uma coisinha bem interessante que a gente gostaria de te mostrar aqui, para que você pudesse aprender. Só que antes disso, eu quero que você clique no link da descrição, para que você seja direcionado para a nossa página de cursos. Em nossos cursos você vai ter aulas de Excel, você pode ter aula também de Power BI, de PowerPoint, de Word, de planilhas Google, de VBA. Tudo isso no link da descrição. Todos eles com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas, certificação Ninja do Excel. Então não perca tempo, clique agora no link e venha ser parte dessa família Ninja do Excel. Vamos continuar. A gente está chegando no final e eu só preciso agora fazer o seguinte. Observe que essas datas aqui, elas são do mês de março e essas aqui do mês de maio. E eu só quero que aqui apareçam informações daquele mês que eu escolhi. Ou seja, que aqui tudo fique em branco e que aqui tudo fique em branco. E como que eu consigo fazer isso? Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou selecionar tudo isso e vou transformar novamente em geral, porque eu quero ver
essas informações como número. Eu vou colocar como geral. Não se preocupe, porque isso aqui são as datas também, mas a maneira que o Excel enxerga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair somente o mês dessas datas. Então vamos lá. A primeira coisa é copiar tudo isso. Você vai copiar, você vai selecionar tudo, menos o igual, e vai copiar isso aqui. E por que você vai copiar isso aqui? Porque a gente vai usar depois. Mas por enquanto, vamos lá. Use a função chamada mês. Lembramos o seguinte, aqui nós temos uma data que, se eu não me engano, é 27/3/2022. Usando a função mês, nós vamos extrair somente o mês dessa data. E é por isso que eu transformei isso aqui novamente em número, porque eu gostaria de ver o número e não data. Então vamos lá. Eu já sei o seguinte, que todos os meses de abril são esses meses que tem 4. Nesse caso, eu preciso dar um jeito de ocultar isso aqui e de ocultar isso aqui. E como que eu vou fazer? Vou entrar aqui novamente e vou dizer pelo seguinte, ó, se esse mês, lembrando que isso aqui tudo está retornando o valor de um mês. Se isso aqui for igual a esse mês aqui, que é o mês que eu escolhi, o que é que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne aquela data. E aqui eu vou colar aquela fórmula que eu copiei anteriormente. Se, caso contrário, se o valor que retornar desse mês for diferente desse aqui, eu quero que ele fique vazio. Fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Olha que interessante, ele já deixou alguns valores vazios, que são aqueles valores que eram do mês de março e de maio. E para finalizar, eu só seleciono tudo isso, venho aqui e escolho novamente data abreviada para ter os valores. E assim eu consigo ter o meu calendário mensal no Excel com as informações do mês de abril. É interessante também que, se eu selecionar o mês de janeiro, ele já vai estar configurado para o mês de janeiro, para o mês de junho, do mês de junho de 2026, por exemplo. Ó, observe que ele realmente consegue buscar as informações e dessa forma você também consegue preencher o seu calendário geral também, se você quiser. Aqui eu foquei no mês, que era para ficar mais simples. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que essa aula foi cheia de detalhes, mas esse era o objetivo, que você visse vários detalhes. Ah, mas a gente consegue colocar os feriados? Sim, a gente consegue colocar os feriados, mas iria complicar um pouco mais nesse momento. Eu sei que essa aula já tem muitas fórmulas e funções, então eu prefiro deixar para depois. E só para a gente realmente finalizar, em vez de colocar a data de um modo geral, você pode selecionar, dar um Ctrl+1 no seu teclado, vir aqui em número, ou se você quiser, você pode também vir aqui, ó, selecionar, formatar células. E você vai chegar aqui. Aqui você vai buscar data, e aqui em data você pode vir aqui e escolher esse número 14, que vai mostrar somente o dia do mês. Aí você dá um OK e pronto, ele mostra para você só o dia do mês e não mostra a data como um todo, se você preferir assim. Vamos voltar para o mês de abril, para que você possa ver que está correto. Mês de abril de 2022, né? Porque senão vai dar errado pra gente. Então aqui, ó, começa numa sexta-feira e termina no dia 30. Então é isso, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também dizendo que, poxa, eu consegui fazer isso aqui. Ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito legal. Enfim, deixe seu comentário que você quiser. É muito importante pra gente. A gente vai ler e vai ler e responder com o maior prazer. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.